Olá, amores, tudo bem com vocês? Vamos começando aí mais uma aula, né? Será a nossa última aula do conteúdo de saúde da criança e do adolescente, tá? E eu gostaria de começar falando para vocês, né? Que essa parte aqui, né, desse conteúdo, a gente vai ver durante o fórum, durante o nosso trabalho, que vai ser apresentado no fórum, tá? Agora, pessoal, eu vou dar continuidade a alguns agravos da saúde da criança e do adolescente, né? Que a gente vai falar alguns no fórum e eu vou dar continuidade com mais alguns, né? Algumas delas são as infecções do trato urinário, né? O que são essas infecções? Elas são um conjunto de alterações patológicas, né, e fisiológicas decorrentes da multiplicação de micro-organismos patogênicos. O que é micro-organismo? Bactéria, vírus, fungo, né? O que é patogênico? Que causa doença no rim e nas vias excretoras da urina. Quem são nossas vias excretoras? Uretra, bexiga, né? Dentre as infecções, é considerado o problema urinário mais comum entre as crianças. Estima-se que 3% das meninas e 1% dos meninos até 11 anos já tenham apresentado infecção do trato urinário, né? Como pode ser o nosso quadro clínico, né, pessoal? Pode ser um quadro clínico clássico, que é aquele que aparece mais frequentemente, né? Que é febre, dor espontânea ou palpação, alterações de micção, que é na hora de fazer o xixi, né? Prostração e alterações gastrointestinais. E tem aquelas que são atípicas, né? Que são mais comuns em lactentes, né? Que é a perda de apetite, vômito, peso estaciona, né? Fica no peso só, atraso de desenvolvimento, né? A febre fica inexplicada, né? E também pode ser uma infecção também completamente assintomática, tá? O modo de contaminação mais comum é através da via ascendente, por higiene deficiente de genital externa, de região perineal e das nádegas, né? Então, olha para vocês verem que a higiene é um fator primordial, né? Ocorrendo principalmente na fase de uso de fraldas, né? Pode ser ainda por defeitos anatômicos que permitem o refluxo vesículo-uretral, tá? Além disso, existem certas condições que contribuem para a instalação das infecções do trato urinário, como obstrução do fluxo urinário, infecção em outros locais e essa infecção se estende para o trato urinário, higiene deficiente, uretra feminina muito curta e reta, né? Pode ter alguma normalidade ao nascer, né? Cateterismo, o que é cateterismo? São sondas, né? Pode ser sonda vesical de demora ou sonda de alívio. Penetração de irritantes pela uretra, né? Tipo, alguém está penetrando alguma coisa na uretra da criança. Incapacidade de defesa da mucosa vesical contra a invasão bacteriana, entre outros, né, pessoal? Então, quais são as infecções mais frequentes? A gente tem a cistite, né? Que é a proliferação bacteriana está limitada na bexiga e geralmente não há febre. Os sintomas variam de simples dor, né? Até alterações de micção. A gente tem a pielonefrite, né? Que é a infecção causada infecção localizada na pelve renal, né? Nos túbulos dos tecidos intersticiais, né? Ou em ambos os rins. E a gente tem os cálculos renais, né? Que são localizados nos cálices e nos bacinetes, provocando dor lombar e infecções repetitivas. Cuidados de enfermagem. Quais são os nossos devidos cuidados, né, pessoal? Evitar ao máximo o cateterismo vesical. O que é o cateterismo? É a sonda, né? Pode ser o de alívio ou de demora, como eu já relatei. E quando este for inevitável, obedecer rigorosamente a técnica asséptica correta, né? Então, quando vai passar a sonda, tem uma técnica correta. Acredito que vocês já tenham visto, né? Qual é essa técnica lá com a professora Lidiane. Estimular a criança a ingerir grandes quantidades de líquidos, salvo se isso for contraindicado. Administrar antibióticos criteriosamente. Ativar os sintomas dos períodos febris e dolorosos. Estimular mecanismos de defesa do organismo, como uma boa alimentação e movimentação. Verificar e anotar a temperatura, frequência urinária, aspecto, odor, cor e volume da urina e alterações ao urinar. Orientar os pais sobre os exames, né? Colher urina para exames, dar apoio emocional à criança e à mãe,
promover oportunidades de brincadeira para a criança, explicar aos pais como a criança pode adquirir infecção urinária e a higienização adequada dos genitais do períneo, né? No momento da alta, reforçar a explicação, né, do item anterior e orientar quanto ao uso criterioso dos medicamentos e a importância de dar seguimento. E o tratamento, pessoal, é feito com antibiótico terapia adequada, ou seja, né, com a administração de antibióticos, né? A síndrome nefrótica, né, pessoal? A síndrome nefrótica é a alteração da permeabilidade renal, levando a grande perda proteica através da urina, né? Principalmente da albumina. Então, essa pessoa que tem a síndrome nefrótica, ela vai perder muita proteína, né? Vai ter a proteinúria. Os sinais e sintomas são edema de início insidioso. O que é isso, insidioso? Que a gente acha que não é nada, né? Então pode enganar, né? Pode ser algo mais grave. Inicialmente ao redor dos olhos, depois da face, de membros, da parede abdominal e da genitália externa, podendo evoluir para ascite e anasarca, né? O que é a ascite? A ascite é como falar barriga d'água, né? Quando a pessoa tem retenção na parede de líquido, na parede abdominal. É a ascite, né? E a anasarca é um inchaço do corpo inteiro, quando o corpo todinho incha, tá? E com derrame pleural. O que é o derrame pleural? Né? A gente tem a pleura, que protege aí, né, os rins. E aí, essa pleura, ela fica cheia de líquido ao redor, né? O que pode comprimir os rins, né? A pressão arterial geralmente eleva-se, a diurese diminui e a criança fica prostrada e muito suscetível a contrair infecções. O tratamento ele consiste no uso de dieta hipossódica. O que é hipo? É pouco, né? Pouco sódio, pouco sal, por exemplo. E hiperproteica. O que é hiper? Hiper é muito, ou seja, com muita proteína, né? Em restrição hídrica, quando necessária, e em medicamentos de corticoides. Nos casos mais graves, pode ser administrada albumina humana por via venosa para diminuir o edema e melhorar a diurese. Anomalias congênitas, né? Agora a gente vai falar, pessoal, de anomalias que a criança já pode nascer com ela. Quais são? São malformações que decorrem de falhas no desenvolvimento embrionário que estão presentes no nascimento. Aproximadamente 3 a 4% dos recém-nascidos apresentam um defeito congênito importante, sendo que alguns desses defeitos são descobertos apenas durante o crescimento. Estas anomalias congênitas são diagnosticadas na estrutura de órgãos e os sistemas em aproximadamente 7,5% das crianças em torno dos 5 anos. E estão presentes na criança por ocasião do nascimento. Embora a causa da maioria dos defeitos congênitos seja desconhecida, certos fatores sabidamente aumentam o risco de sua ocorrência, tais como doenças da mãe durante a gravidez, certos medicamentos como fermobabitol, benzodiazepínicos, talidomida, né? Exposições a radiações ionizantes, por exemplo, radiografias, né? Carências nutricionais, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, né? Então a mãe não alimenta direito. O fator hereditário, né? Que é aquele fator de herdar de alguém, né? O alcoolismo, a poluição ambiental, por exemplo, agrotóxicos, né? Fatores desconhecidos do traumatismo. Então essas são as principais causas, né? Que ajudam e aumentam o risco para a criança nascer com anomalias congênitas. A primeira anomalia que a gente vai ver é a fissura labial e ou palatina, né? Essa fissura é uma malformação de diferentes graus e formas de apresentação. Recebe vulgarmente o nome de lábio leporino, por lembrar a boca de uma lepre. Consiste em fissura labial e ou palatina. Alteração congênita importante devido aos problemas funcionais que causam no processo de alimentação do recém-nascido, como também pela alteração da autoimagem da criança, gerando grande ansiedade na família. Calcula-se que a cada 650 crianças nascidas vivas em todo o Brasil, uma apresenta este problema,
devido a diversos agentes diferentes, destacando-se a hereditariedade, fatores tóxicos infecciosos, estresse, né? Radiação ionizante e algumas drogas. Olha aí uma imagem da criança, né? Com o lábio leporino, né? As fissuras, elas podem ocorrer em graus variáveis, né? Desde um pequeno entalhe no lábio até formas que atingem alvéolos dentários e assoalho das narinas. As fissuras palatais podem acometer o palato em diferentes graus, desde uma úvula bífida até a ausência total do palato mole e duro. O tratamento desses casos baseia-se principalmente em atenção multiprofissional, onde uma equipe constituída por cirurgião plástico, fonoaudiólogo e ortodontista, principalmente, trabalhem harmonicamente, objetivando o melhor resultado final. Então, o tratamento é cirúrgico, né, pessoal? Olha para vocês verem essa imagem, né? Uma criança que estava com lábio leporino e ela aqui, né, na outra foto, depois que fez a cirurgia. Então, se o tratamento for feito o mais rápido possível, né, as sequelas são mínimas, só para vocês verem que a cicatriz é bem pequena. A atresia de esôfago, né, é outra malformação congênita, né, e é uma afecção caracterizada pela interrupção do desenvolvimento do esôfago durante a terceira e quarta semana de gestação, impedindo o trânsito livre e contínuo da faringe até o estômago. Frequentemente está acompanhado de uma fístula traqueoesofágica, que é a comunicação anormal entre a traqueia e o esôfago. No período pré-natal, o feto portador de atresia de esôfago pode ser identificado por meio de ultrassonografia, por apresentar diminuição ou ausência da bolha gástrica, associada à presença de polidrâmio, que é um aumento do líquido amniótico. A incidência de atresia de esôfago varia de 1 a cada 2.500 a 4.500 nascidos vivos. Estudos populacionais mostram a discreta predominância de atresia de esôfago no sexo masculino, com uma taxa de 1,2 sobre o sexo feminino. Ao nascimento, o diagnóstico de atresia de esôfago é feito na sala de parto pelo neonatologista, né? Devido à impossibilidade de progressão da sonda orográfica, sendo a manifestação clínica mais comum de diagnóstico a excessiva salivação presente nas primeiras horas de vida. Quando ela não é diagnosticada na sala de parto, a atresia de esôfago pode provocar tosse, cianose, dispneia e sufocação, ou aspiração de leite no início da alimentação. Olha para vocês verem a imagem, né? Tem uma ruptura, né, lá no esôfago, igual para vocês verem, né? O que impede o contato, né, a continuação aí do esôfago, ele tem uma fístula aí no meio, né? O tratamento da atresia de esôfago consiste na reconstrução do trânsito do tubo digestivo por meio da união ou por simples sutura simples das duas extremidades do esôfago. Então pode ser feito aí no tratamento uma cirurgia ou simplesmente vai estruturar, né, o que está rompido. Hipospádia, né? O que é a hipospádia? É a posição anormal da abertura do meato urinário, pois a uretra abre-se na superfície ventral do pênis, né? Podendo ser no corpo do pênis, na sua base ou até mesmo no períneo. A alteração pode ser acompanhada por uma alteração do prepúcio, né? Que é a pele que recobre a glândula do pênis. Em alguns casos, ao ficar ereto, o pênis apresenta curvatura para baixo, em direção à bolsa escrotal. Nos casos mais graves, impossibilitando a procriação. No sexo feminino, esta anomalia é rara, mas quando ocorre, a abertura uretral se encontra na vagina. A correção é através de cirurgia plástica e podem ser necessárias cirurgias até a obtenção do melhor resultado possível. Ou seja, então, uma cirurgia só pode ser que não resolva o problema. Olha para vocês verem a imagem, né? Então a gente tem aqui ó, a abertura na parede distal, depois a gente tem a abertura mais para baixo, na periana, depois a gente tem na proximal e lá embaixo a gente já tem na perianeal. Olha para vocês verem, né? Hidrocefalia. O que é hidrocefalia? Consiste no excesso de licor dentro da cavidade intracraniana e no consequente aumento do tamanho da cabeça da criança.
O líquido cefalorraquidiano passa no cérebro de um ventrículo para o outro, em um total de 4 ventrículos, através de canais relativamente estreitos, circulando depois da superfície do cérebro e sendo finalmente absorvido pelo sistema sanguíneo. Existe ainda uma parte do líquido que circula ao longo da espinha medular, né? A hidrocefalia pode resultar de excesso de produção de líquido cefalorraquidiano ou por obstrução, quando é impedida a circulação ou absorção desse líquido. Olha a imagem da criança com hidrocefalia, né? Vocês percebem que o perímetro cefálico dela é muito grande, né? Olha aqui outra imagem que mostra, né, o que é o acúmulo normal e o que é o acúmulo anormal de líquido no crânio, ó. E esse aumento do líquido anormal é que causa o aumento da cabeça. Pode ocorrer através de grandes causas, né? Por exemplo, a grande prematuridade dos bebês e causa genética em circunstâncias muito raras. Essa patologia, embora possível de tratamento, pode, enquanto ocorre, provocar problemas de aprendizagem, de concentração, de raciocínio lógico ou de memória de curto prazo. Problemas de coordenação, de organização, dificuldades de localização espaço-temporal, problemas relacionados com a motivação, com a puberdade precoce ou dificuldade na visão. A hidrocefalia tem, na maioria dos casos, tratamento eficaz, embora quase sempre seja cirúrgico. A introdução de uma derivação é normalmente a solução para impedir a acumulação de líquido cefalorraquidiano na cavidade cerebral e eventuais lesões que daí decorrem, né? Geralmente eles podem também colocar um dreno, né? Então, outra das doenças de anomalia congênita pode ser as cardiopatias, né? As cardiopatias congênitas são malformações anatômicas do coração ou dos seus grandes vasos e que estão presentes ao nascimento. A cardiopatia congênita ocorre em 8 crianças em cada 1.000 nascidos vivos. Essas patologias variam de leves, sendo quase automáticas, até graves, podendo ser fatais. Existem vários tipos de cardiopatia congênita e elas estão distribuídas em 2 grupos. O primeiro são as cardiopatias congênitas cianóticas, né? Que são aquelas que provocam, entre outros sinais, a cianose, que é um sinal clínico importante de gravidade, representando muitas vezes uma emergência clínica, né? Porque quando a criança está cianótica, significa que o oxigênio está chegando nas células, né? Cardiopatias congênitas acianóticas são aquelas que não provocam cianoses. Essas cardiopatias têm uma grande variação e apresentação clínica, que pode variar desde uma ausência total de sintomas até um quadro de insuficiência cardíaca. Sua etiologia é multicausal, né, incluindo fatores ambientais e genéticos, uso de medicamentos, drogas, doença materna, como diabetes, lúpus, infecções por rubelas e sífilis, que possam interferir na formação do coração fetal, que ocorre nas primeiras 8 semanas de gravidez. Dentre as manifestações clínicas mais comuns nos vários tipos de cardiopatia temos dispneia ou fadiga, cianose, crises de hipóxia, pressão arterial elevada, dificuldade em crescer e ganhar peso, dedos em forma de baqueta de tambor, postura de cócoras, né? Respiração rápida e superficial. E o tratamento ele consiste no uso de medicamento e de cirurgia cardíaca, logo que a criança apresente condições para tal. Quais são os cuidados agora, né, pessoal, na atenção à criança e ao adolescente? A atenção à criança ela vem sofrendo mudanças nas últimas décadas, de modo que não pode ser realizada de forma isolada. Esta atenção envolve também cuidar de sua família, considerando suas necessidades nos diferentes aspectos e a importância do papel dos pais. Este novo modelo de assistência tem sido utilizado e divulgado pela enfermagem no atendimento a toda e qualquer criança, bem como também no trato do adolescente. A equipe de enfermagem, ao atender uma criança e sua mãe com algum agravo à saúde,
quer seja na comunidade, quer seja no hospital, deverá atentar, né, não só para o que é referido sobre a doença atual, mas também investigar os motivos que possam tê-la levado ao quadro de morbidade. E aí, pessoal, a gente acompanha, né, no decorrer da vida da criança e do adolescente o crescimento e o desenvolvimento, né? Através do crescimento é um aumento na estrutura do corpo, né? O acompanhamento do crescimento é realizado através de medidas antropométricas, peso, altura, estatura, perímetro cefálico, né? Tomadas por profissional de saúde por ocasião das consultas ou serviços de saúde, né? Peso, comprimento, estatura, como eu já disse. E o desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo na realização de funções cada vez mais complexas. A criança desenvolve controle neuromuscular, destrezas e traços de caráter, funções que só podem ser medidas por meio de provas funcionais. E os fatores que interferem no crescimento e no desenvolvimento? O crescimento e o desenvolvimento são decorrências da associação de vários fatores, dependendo do organismo da criança e do ambiente onde ela vive. Cada criança tem um modo peculiar de crescer e se desenvolver. A carga genética herdada dos pais é o primeiro determinante desse padrão. Condições de vida desfavoráveis e determinadas doenças podem e o fazem frequentemente impedir a expressão desse potencial genético. Olha aí quais são os dados, né? Alguns que eu coloquei essas imagens aí. Estatura, peso, perímetro cefálico, né? Medida de tórax, entre outros. O cartão da criança, né, pessoal? Foi um instrumento elaborado nos anos 80 para o acompanhamento das crianças nas unidades de saúde. Toda criança, até os 5 anos, tem o direito de receber seu cartão. Nele são anotadas as informações importantes sobre sua saúde e seu desenvolvimento. Inclusive, eu até postei nas primeiras aulas para vocês, né? Estou voltando lá para a gente ver a capinha, né, do caderninho, do caderno de saúde da criança, né? Mostrei para vocês também alguns gráficos, né, que a gente acompanha no peso e no comprimento dessa criança em relação à altura. E aí, o que a gente vai anotar nesse cartão, né? A gente vai anotar os dados de identificação do nascimento da criança, a gente vai anotar os indicadores de desenvolvimento, por exemplo, o peso, a estatura, para acompanhar naqueles gráficos, né? A gente vai anotar se a criança tem alguma doença e a gente vai anotar se a criança está tomando as vacinas adequadas. É nessa caderneta também que a gente anota aí o cartão de vacina da criança. A vacinação, né, pessoal? As vacinas, elas são ações, né, que são consideradas pelo Programa Nacional de Imunização, PNI, da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, que tem como objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território brasileiro. A vacinação é a maneira mais eficaz de evitar diversas doenças imunopreveníveis, como varíola, poliomielite, sarampo, tuberculose, hepatite B, febre amarela, gripe, entre outros, né? Então, é de suma importância que as crianças elas tomem a vacina, né? E já tenham uma resposta imunológica em relação a esses vírus e bactérias que podem levar a um agravo a uma doença, né? Essa vacinação, pessoal, ela tem um calendário específico, né? É um calendário do Ministério da Saúde. E eu nem coloquei ele aqui porque ele muda anualmente. Então, anualmente, o calendário é feito algumas alterações nele. Mas algumas das vacinas são hepatite B, febre amarela, pentavalente, rotavírus, né? HPV, então tem várias vacinas, BCG. Então, são várias vacinas que a criança toma até os 5 anos de idade. Puberdade e adolescência. A adolescência caracteriza-se por alterações biológicas, psicológicas, sociais e culturais, e pode ter duração variada dependendo do indivíduo. As modificações que ocorrem com o adolescente se dão em todos os órgãos e estruturas do corpo, devido à ação dos hormônios. Em geral, a adolescência ocorre junto com outro fenômeno conhecido como puberdade. A puberdade se caracteriza por mudanças físicas e a adolescência por mudanças sociais, emocionais e psicológicas.
As mudanças sociais, emocionais e psicológicas se caracterizam principalmente por uma nova forma de ver o mundo com mais autonomia e independência. Mudam também as responsabilidades e as preocupações. Os interesses com relação às atividades prazerosas não são mais os mesmos, né? Durante esse período, os jovens estão em busca de uma identidade, formada através da interação do mundo interior com o exterior, o que poderá levá-lo ao sentimento de perda devido à passagem da fase infantil para a adulta. A procura de autonomia, autoafirmação, evoluem sexualmente, reivindicam seu espaço na sociedade, tendendo a reunir-se em grupos afins. Esses sujeitos a constantes mudanças de comportamento, por isso necessitam de diálogo e apoio. Para a avaliação do crescimento do adolescente, o Ministério da Saúde determina que se faça o acompanhamento da altura e da idade através da curva de crescimento para o sexo feminino e masculino. A curva é adotada na forma de gráfico e cabe à equipe de saúde anotar os dados do cliente. Por meio dessa curva, também podemos ter informações sobre o estado nutricional nessa faixa etária, avaliando os dados, a situá-los em relação aos estados de nutrição e de obesidade, por exemplo. Sexualidade. As modificações corporais, o aparecimento de pelos pubianos e axilares, o aumento da força muscular, a distribuição da gordura, a mudança de voz, o desenvolvimento dos seios ou do pênis, a menarca, a primeira ejaculação e a masturbação, são elementos que exteriorizam as mudanças internas com seus reflexos sobre a vida afetiva e emocional dos jovens. Ou seja, o corpo permite que o adolescente visualize, perceba as mudanças psicológicas que também estão ocorrendo. A sexualidade normalmente manifesta-se antes da adolescência, por meio da masturbação, praticada por meninos e meninas. Na adolescência, há uma evolução sexual, quando o conhecimento e o desenvolvimento do aparelho genital estimulam a prática do sexo e leva à escolha de um parceiro. De início, de forma tímida e superficial, mas aos poucos progride no sentido de maior intensidade e busca de intimidade, tornando o adolescente sexualmente ativo. Aqui tem uma imagem, né, das alterações, né, as duas crianças aí se apalpando e visualizando algumas mudanças que estão ocorrendo no corpo, né. Falando de sexo, né, a educação sexual ela deve ser iniciada na família, porque existe um preconceito muito grande, né, de a gente falar sobre sexo, né. Os pais têm até medo de falar com os filhos, né, vergonha. A educação sexual ela deve ser iniciada na família e na escola desde o ensino fundamental e reforçada nos períodos posteriores, principalmente na adolescência. Deve ser dada ênfase aos cuidados com a higiene do corpo e ao comportamento sexualmente responsável, com a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e com o uso de práticas contraceptivas, além de se abordar outros temas, às vezes polêmicos, como masturbação, namoro, aborto, homossexualismo, heterossexualismo e atitude pornográfica. A iniciação sexual precoce tem sido motivo de preocupação da família e da área de saúde. Ocorre devido à falta de orientação segura por parte de todos os responsáveis pela educação do adolescente nos diferentes espaços. Tal procedimento tem ocasionado graves consequências, tanto físicas quanto psíquicas, e tem levado a números crescentes de casos de gravidez indesejada, promiscuidade sexual e ao aborto. A equipe de enfermagem ela deve promover orientações para uma prática de saúde na comunidade, né? Nas instituições, buscando colaborar na mudança de hábitos de vida prejudiciais a esses adolescentes. Adolescente é o consumo de álcool e drogas, né? Em nossa sociedade, existem drogas que são permitidas, que são as lícitas, e as outras que são proibidas, que são as ilícitas, né? O uso de álcool e do fumo é permitido, exceto os menores de 18 anos. No entanto, isso não impede que crianças e adolescentes o utilizem, às vezes com conhecimento e aceite da família. Muitas delas experimentam cigarros na infância e mais tarde passam a fazer uso do fumo em ocasiões especiais, como festas, clubes, a partir daí não param mais. O tipo de droga utilizada pela população infanto-juvenil depende dos diversos fatores, como situação socioeconômica e histórico familiar. O álcool e o fumo são as drogas mais encontradas e mais utilizadas entre os jovens, né? E muitos acidentes de trânsito são provocados, né, por jovens embriagados.
Os adolescentes em processo de autoafirmação e busca de identidade muitas vezes apresentam manifestações de rebeldia, e é algo fácil se acrescentarmos a isso o dado da aceitação social, chega-se ao consumo indiscriminado. De maneira geral, as substâncias mais utilizadas por essa faixa da população são o álcool e o fumo. Em nossa sociedade, assistimos diariamente nos meios de comunicação a propagandas com imagens sedutoras, associando fumantes e alcoolistas a pessoas bonitas, ricas e bem-sucedidas. Tudo isso mexe com a fantasia das crianças e dos adolescentes, estimulando o consumo. Os adultos devem discutir com eles o perigo do fumo, como a redução da capacidade do pulmão, informar que adolescente grávida, por exemplo, poderá ter um filho com baixo peso ao nascer, entre outros, né? É de suma importância, né, pessoal, que nós, como profissionais de saúde, né, que a gente oriente, né, faça grupos operativos, faça educação em saúde nas escolas, né, buscando atender e alcançar esse público, falando tanto de sexualidade, gravidez na adolescência, o quanto o uso de drogas é prejudicial à saúde e à convivência social, né, e ao próprio desenvolvimento do adolescente, né. Então é muito importante a gente, como profissional de saúde, ter essa consciência do nosso papel em disseminar esse conhecimento, né? Vamos finalizando aqui nosso conteúdo, né, pessoal? Espero estar muito em breve com vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.